A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Como todas as terças, hoje é dia de O Negócio é Esporte. E hoje o nosso programa promete correr bastante. E comigo ao meu lado aqui, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. O Negócio é Esporte entra no pique das corridas de rua. Um fenômeno. O número de praticantes cresceu tanto nos últimos anos que, às vezes, o Rio de Janeiro, por exemplo, recebe até 3 dessas provas no fim de semana. De olho nesse público crescente, marcas globais, inclusive fora do esporte, pegam carona na onda e transformam as corridas de rua em eventos temáticos. É verdade, Sérgio, que você já está até treinando para a corrida da Disney? Carol, o Brasil tem se revelado um mercado potente para essas competições dirigidas a esportistas amadores. Estima-se que haja já cerca de 4 milhões de praticantes no Brasil. Eles movimentam 3 bilhões de reais por ano, segundo o levantamento feito em 2011 pela empresa de marketing esportivo Dream Factory Sports. E uma das marcas que investem há mais tempo na corrida de rua e ajudaram a torná-la mais que uma febre, uma indústria, é a Adidas. Qual é o próximo passo para explorar a procura crescente por uma experiência que, é claro, vai além do suor? Quem conta pra gente é o gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato. Ele explica, entre outros pontos, por que a atividade se tornou o segundo esporte mais praticado no país. E se as corridas temáticas vieram para ficar, se elas se tornaram indispensáveis aos negócios. Mas antes, vamos a um giro rápido sobre as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana. Os negócios no mundo esportivo. Sempre atento ao mundo virtual, o Barcelona criou uma área exclusiva no seu site dedicada à ampla presença nas redes sociais. O novo espaço mostra números, ações de destaque, crescimento, perfis, não só do futebol, mas também de outras modalidades, como o basquete, por exemplo. Não é à toa que o clube catalão alcançou 13 milhões de novos fãs no Facebook só no ano de 2013. O Paraná é sério candidato ao título de patrocínios originais da temporada. Depois de estampar a marca de um cemitério nas camisas de jogo na sexta-feira 13, o clube paranense continuará investindo em acordos específicos a cada partida. O objetivo é evitar que a boa campanha na Série B seja prejudicada por um atraso de salários. Dos últimos 9 jogos, em apenas 2 contra a Chapecoense e Casa, o Paraná não teve um patrocinador master. A Caixa amplia o investimento no futebol. Depois de fechar patrocínio com clubes como Vasco, Flamengo e Corinthians, o banco dá bola para as meninas. O acordo de 10 milhões de reais com a CBF vai viabilizar a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Os torcedores do River Plate agora podem ter o time de coração espalhado pela casa. O clube argentino lança uma série de móveis com escudo e as cores características. A linha, uma parceria entre o River e a empresa Imensionante, reúne armários, camas, mesas de cabeceira, só não vale, claro, perna de pau. Formado em propaganda e marketing pela ESPM de São Paulo, Caio Amato é, há 3 anos, o gerente da categoria de running da Adidas no Brasil. Trabalhou também no posicionamento da marca Mizuno para a corrida e na adequação da marca para o Brasil. Boa noite, Caio. É um prazer ter você aqui com a gente no Negócio Esporte. Boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu. Olha, Caio, vamos então nesse pique aí das corridas de rua. É apontada como a bola da vez nos negócios esportivos fora do futebol. A corrida de rua já ocupa o 2º lugar entre as modalidades mais praticadas no Brasil. A que se deve, na sua opinião, esse sucesso? Bom, como você bem disse, eu acho que o consumidor brasileiro e o mundial, em geral, ele tem passado por uma série de mudanças. O consumidor ele tem tentado cada vez mais ter um estilo de vida mais saudável e, obviamente, com a loucura do dia a dia que a gente tem, o consumidor ele encontra uma saída sempre mais fácil através da corrida ou caminhada para ter uma vida mais saudável. Então, realmente, para nós que trabalhamos com marketing esportivo, é uma oportunidade tremenda e, sem dúvida nenhuma, é o esporte que mais cresce no Brasil e também no mundo.
Caio, você diria então que já deixou de ser moda e se incorporou de vez à rotina das capitais brasileiras? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem, dentro da categoria running, a gente tem, em algum momento, pessoas que usam o calçado para se posicionar como estilo de vida saudável ou como pessoas saudáveis aí que fazem esporte. Mas ele passou, o calçado esportivo ou o material esportivo em geral, ele passou sim a fazer parte da vida das pessoas e vai passar a fazer parte cada vez mais. A Adidas, a gente sabe que é um dos investidores mais tradicionais na modalidade, vem apostando aí forte no running, né, o que vocês chamam de running. Eu sei que você não pode abrir números, mas só para o ouvinte ter uma referência, qual o peso hoje desse nicho de mercado na receita total da marca? Sem dúvida nenhuma, assim, eu, como você já bem disse, eu não posso abrir os números da marca, mas eu posso assegurar que no Brasil a categoria running é a categoria que mais representa mais vendas até que futebol. Tá? Então é uma característica de mercado do mercado brasileiro, então sem dúvida é a categoria com maior oportunidade no nosso mercado. Então é o foco de investimento aí da Adidas e por isso que a Adidas investe tanto nessa categoria globalmente e localmente. Caio, um dos principais destinos, né, desses investimentos são as competições propriamente ditas, né, especificamente o circuito que leva o nome da marca, no caso aí o circuito Adidas 4 Estações. É verdade que o Brasil proporciona mais retorno a ações desse gênero? O Sérgio, ele está se referindo em relação a outros países, né? Você acabou de dizer que no Brasil, e essa é uma informação emblemática, né? A corrida de rua já até ultrapassou o futebol, que seria, de certa forma, impensável, né? Então o Brasil se confirma aí como um dos principais mercados do running no mundo? Sem dúvida nenhuma. A gente pode assegurar que é um dos principais mercados do mundo. E assim, o que mais prova esse ponto são as provas de rua, que no Brasil, primeiro de tudo, assim, o Brasil ele é um país em desenvolvimento não só na parte econômica, mas também na parte esportiva. Nós ainda estamos desenvolvendo o país, então o consumidor brasileiro ele ainda não é tão técnico como um consumidor fora do Brasil, e por isso até que a gente tem uma enormidade de provas de rua de 5 e 10 quilômetros, que é completamente desproporcional se comparado ao resto do mundo. Quer dizer, o Brasil ainda está um pouquinho atrás em relação à parte técnica, né? Mas em termos de potencial, de base de consumidor, vem crescendo até mais do que outros mercados, é isso? Exatamente. As pessoas aqui no Brasil, elas ainda não têm a cultura de correr meia maratonas e maratonas, né? Claro que nós temos uma grande parcela da população que corre, mas perto da população total ainda é muito pouco se comparado aos outros países. Então, por isso que a gente se caracteriza como um país em desenvolvimento aí no esporte, né? Que está aprendendo a ser técnico com os outros esportes, a não ser o futebol. Bem, nós estamos conversando aqui no Negócio Esporte dessa semana com o gerente de running da Adidas do Brasil, Caio Amato. As competições, Caio, as competições destinadas a praticantes comuns, não aqueles que a gente chama de atletas de ponta, né? Se tornaram não só uma fonte de receita, mas principalmente um fermento, a gente pode dizer assim, né? Um fermento potente para ampliação da base de consumidores, né? O que é essencial a qualquer negócio. A gente pode dizer que a corrida de rua está seguindo aí os passos do vôlei, por exemplo, né? Cujo aumento da base de praticantes se revelou decisivo para colocar o vôlei aí, no caso, como o segundo esporte mais valorizado do país, Caio? Eu acho que aí vai depender um pouco da ótica que você vê. Eu acredito que as pessoas, o consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro, primeiramente, ele é apaixonado por futebol, como todos nós sabemos. Futebol não é nenhuma categoria ou um esporte no Brasil, é quase uma religião. Uhum. E a gente tem outros esportes bem fortes, como vôlei e basquete. Eu acredito que o running ele não tem tomado espaço desses esportes. Eu acho que, na verdade, o running ele tem entrado de uma maneira complementar às pessoas que trabalham muito, que estão sem tempo para manter a forma. Eles costumam correr durante a semana enquanto tem trabalho, e nos fins de semana eles continuam praticando o esporte de preferência ou o primeiro esporte. Então, respondendo à pergunta, eu acho que o running vem de uma maneira complementar a todos esses outros esportes. A gente reconhece que há diferenças, claro, que motivaram o crescimento tanto do vôlei e mais recentemente da corrida de rua. Mas os dois, de certa forma, se tornaram um fenômeno por conta do crescimento da base de praticantes. Quer dizer, o vôlei lá nos anos 80, anos 90, ele empreendeu, né, um projeto no qual uma série de ações estimulavam a prática do esporte. Com isso,
o consumo, a audiência cresceu bastante, o consumo cresceu bastante. E é nesse sentido que a gente estabelece aí uma comparação. Bom, eu acho que assim, em primeiro plano, como eu disse, como o consumidor é um consumidor em desenvolvimento, eu acho que a gente tem aqui na Adidas, por estratégia, dar suporte e pegar na mão desse consumidor e conduzir ele pelo seu desenvolvimento. Então, grande parte da nossa estratégia em running, na verdade, é criar vínculos e canais específicos com esses consumidores de running e muni-los de informação e ensiná-los e ajudá-los na prática esportiva, sendo pelo material adequado para a sua prática, sendo ajudá-lo a não passar dos limites e a ter uma vida saudável com a corrida. Que estratégias são particularmente voltadas para formar novos corredores e, portanto, novos consumidores? Estratégias, digamos assim, para fazer a turma sair do sofá? Eu acho que a gente tem, na Adidas, por exemplo, nós temos o nosso, vão desde social media, certo? A gente tem uma conversa ativa com os consumidores da marca e corredores através de social media, através de Facebook, através de YouTube. Nós temos as plataformas que a gente tem, tanto a Corrida das Estações como a Meia Maratona do Rio, por exemplo, que a gente está em contato com o consumidor durante o ano todo, até mandando notícias e criando o clima para a prova. E também a gente tem algumas plataformas aqui internas que a gente criou globalmente para estar em contato com esse consumidor, como é o caso do MyCoach. Hoje nós temos um software para mobile, que é chamado MyCoach, ele é gratuito, e a pessoa baixa para o seu celular e consegue praticar o esporte e depois ver o quanto ele praticou. Você consegue treinar com esse aparelho, com esse aplicativo, e o aplicativo inclusive te dá os measures de batimento cardíaco, se você tiver uma fita de batimento cardíaco, então te ajuda a não passar dos seus limites e a planejar melhor a sua prática esportiva. A gente até conhece, né? Tem o quê? Tem uns 2 anos que ele foi lançado, mais ou menos? Tem 3 anos, na verdade. O novo device, que é um que a gente lançou até um MyCoach agora há 1 ano e meio para futebol, inclusive para colocar na chuteira dos jogadores, que é algo realmente inédito no mundo. Pois é, isso aí mostra que a tecnologia ela se torna cada vez mais uma aliada importante para despertar o interesse dos novos praticantes de uma modalidade esportiva, no caso, a corrida de rua? Sem dúvida nenhuma, é uma maneira sim de aumentar a base de consumidores e de ajudá-los a se desenvolver, né? Porque o que acontece é que as pessoas geralmente começam a correr por influência de um amigo ou por influência de alguma pessoa que ele viu e começa sem nenhuma orientação. Então, por essa preocupação é que a marca lançou o MyCoach para, na verdade, tentar ajudar e tentar pegar na mão desse consumidor e, na verdade, mostrar que ele precisa fazer o exercício com muita consciência, né? Então, nós damos todos os measures da prática para que ele não caia no erro de se expor demais ao exercício ou qualquer prática desse tipo. Bem, e para quem está ouvindo a gente aí, você também vai poder acessar o nosso site e a gente vai colocar então o link para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o MyCoach e até se quiser baixar no seu telefone celular, baixar o aplicativo para o seu celular e ficar aí um pouquinho mais inteirado da sua performance na prática da corrida, né? Agora, Caio, falando ainda do consumidor, né, especificamente essas provas que agregam um número bastante grande de novos corredores, às vezes a gente tem a impressão aí de que tem pessoas que vão influenciadas só pelo pacote, né, por aquele kit promocional, né? Aliás, a sofisticação desses kits, inclusive, cada vez é maior. E nesse caso aí também, essa sofisticação é voltada também para atrair o interesse do participante? Ou resumindo, melhor aí, tem gente que só se inscreve para pegar o kit, Caio? Olha, eu realmente, no Brasil, a gente desenvolve essa prova e, obviamente, desenvolve um kit super técnico e desenvolvido para o consumidor, com squeeze, com toalha, com tudo, para que ele tenha uma melhor prática possível. E há uma taxa de desistência assim, de pessoas que pegam prova, que gira em torno de 5%, 10%, de pessoas que retiram o kit e não podem ir à prova. Agora é difícil julgar se a pessoa só retira o kit ou deixou de ir porque teve algum problema no familiar ou algum problema de saúde. A gente sabe até que isso deve rolar sim, né? Mas talvez não represente, aí claro, o público principal que vem crescendo muito, né, nas corridas de rua. Diante dessa aproximação com o novo consumidor, ou por essa avaliação que vocês têm feito, inclusive na internet, nas redes sociais, qual é o principal obstáculo que vocês têm percebido para a pessoa se lançar à corrida de rua?
As pessoas, eu acho que o principal obstáculo para se começar a correr somos nós mesmos, é o próprio indivíduo. A corrida é um esporte individual, como a gente sabe, então o principal problema e a principal causa de machucados ou de lesões de pessoas que correm é a pessoa ainda não se conhecer, não conhecer os seus limites, não conhecer o material adequado, não conhecer o percurso, não conhecer a quantidade saudável de corridas que você pode ter durante uma semana, porque a impressão que a gente tem, corrida é tão intuitivo que a pessoa tende a achar que ela pode sair correndo todos os dias e na distância que ela quiser. Então acho que o principal obstáculo para se começar a correr hoje em dia é o autoconhecimento. É a pessoa entender que tipo de pisada ela tem, que material ela precisa e a quantidade de horas e de quilômetros que ela pode correr durante a semana ou durante os dias. Bem, de olho nesse público crescente, marcas de fora até mesmo do esporte, como a Sephora, entraram na onda das corridas, né? Essa, digamos, como a gente poderia chamar, invasão, é bem-vinda, Caio, porque aumenta a prática e aumenta a procura de produtos esportivos, ou você acha que isso pode ofuscar marcas tradicionalmente associadas ao esporte? Não, eu acho que é mais do que bem-vinda. Eu acho que o ideal de o ser humano, nós como consumidores e como pessoas, nós temos mudado a maneira de consumir. Hoje nós olhamos muito mais para produtos sustentáveis e para uma vida mais sustentável, para longevidade. Então eu acho que é um movimento completamente natural de as marcas tentarem se aproximar do universo da corrida ou de um universo mais saudável para ficar mais próximas do consumidor, porque na verdade o que tem mudado é a consciência do consumidor e não as marcas, né? Por questões de marketing, algumas corridas são dedicadas exclusivamente às mulheres, né? A Adidas, a gente sabe que, no entanto, se mantém fiel à diversificação. Isso se revela mais adequado, as corridas voltadas para um público heterogêneo, ou vocês pensam sim em criar também uma prova feminina? A Adidas, ela tem, globalmente, ela tem focado mais o desenvolvimento, diferenciado desenvolvimento entre homens e mulheres, porque é óbvio e tão claro para a gente que as mulheres consomem de uma maneira diferente dos homens. Então, nós temos sim voltado o nosso desenvolvimento de produto a materiais e a produtos diferentes para cada tipo de sexo, inclusive solado do mesmo produto, nós estamos fazendo sola diferente para homens e sola diferente para mulheres, respeitando a anatomia dos sexos, que é um pouco diferente. Quanto a provas, nós acreditamos que o running é o esporte mais homogêneo de todos, sem dúvida nenhuma. É um esporte que permite qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer idade praticar. Então é por isso que hoje todas as nossas plataformas elas são homogêneas, elas são plataformas que aceitam pessoas de todos os sexos e pesos e medidas e idades de todos os tipos. Então, para o nosso planejamento futuro, a gente pensa em continuar com esse público um pouco mais aberto e sem segregar qualquer tipo de sexo ou pessoa. Muito bem, essa semana estamos dando uma corridinha aqui no Negócio Esporte. Estamos conversando com o gerente de running da Adidas Brasil, Caio Amato. A gente faz agora um rápido intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta aqui com o Negócio Esporte na Bradesco Esportes FM. Um minutinho e a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse e os outros programas acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Pode curtir a nossa fanpage no Facebook e também nos seguir no Twitter, no nosso endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana é o gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos à nossa agenda dos negócios. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Para quem gosta de fortes emoções, o Red Bull Cliff Diving vai reunir no próximo sábado em Niterói os 12 melhores saltadores de penhasco. Eles vão saltar de um trampolim de 27 metros de altura. A disputa corresponde à etapa brasileira da competição, que leva o nome da marca de energéticos.
O técnico Bernardinho é um dos convidados do ciclo de palestras sobre qualificação profissional que rola amanhã o dia inteiro na PUC Rio. Às 8 da noite, no auditório do RDC, o treinador da Seleção Brasileira de Vôlei vai contar experiências marcantes no esporte e nos negócios. O encontro comemora os 18 anos da empresa Júnior da PUC. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre o mundo dos negócios esportivos, a editora Elsevier lança no próximo dia 30 o livro Gestão de Negócios Esportivos. A publicação, organizada por Michel Faus Matar e Faus Najib, traz o ponto de vista e a experiência de 16 autores sobre o mundo dos negócios. O lançamento acontece na Livraria Cultura, no Shopping Bourbon, em São Paulo. A faixa reforça a temporada de cursos voltados ao mercado esportivo. A pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte começa no dia 22 de outubro com a coordenação do jornalista Rui Fernando. Você encontra informações sobre esse e outros cursos da área em nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. O nosso convidado dessa semana é o gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato. No finalzinho do outro bloco, Caio, a gente estava conversando sobre comunicação, né, diferente, que tem um formato diferente para homens e para mulheres, não é isso, Caralton? O Caio tinha observado, né, que a diferenciação, embora as provas sejam heterogêneas, tenham públicos heterogêneos, né, a Adidas faz uma diferenciação na hora de desenvolver os produtos para corredores, para homens e para mulheres. Queria saber como é que essa diferenciação ela se reflete na publicidade. Como é que a comunicação ela se diferencia para corredores, homens e mulheres? Perfeito. Dentro do nosso plano de mídia, a gente primeiramente sempre inclui algumas revistas que são voltadas ao público feminino, como o Women's Health, dentre outras. E nessas revistas sempre não faz sentido nenhum, por exemplo, se comunicar um produto novo da marca com um homem usando. Então, a primeira grande maneira que eu vejo de se comunicar diferente é realmente um photoshooting feminino para uma revista feminina e com uma linguagem um pouco mais feminina. E como que a gente trata isso? Eu acho que se você chegar para uma mulher hoje e dizer que ela superou as expectativas porque ela correu 2 minutos abaixo do seu tempo, eu acho que a maioria das brasileiras não vão ligar muito para a mensagem. Agora, se você fala que ela fica linda quando corre com o cabelo preso, as mulheres vão ficar, vão se sentir conectadas pela marca porque é realmente o que elas sentem. Elas se sentem mais bonitas, trabalha a autoestima, trabalha a forma. Então, nos nossos posts, por exemplo, de Facebook, a gente está sempre falando de uma maneira mais próxima da consumidora feminina, e os homens a gente fala de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais divertida. Homem gosta mais de humor, homem gosta mais de tecnicidade. É só uma curiosidade, você acha que o público feminino ele representa hoje assim, um potencial até superior ao masculino? Eu digo isso porque é a minha percepção, né? Eu observo que nesses grupos de corridas, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, claro, a gente observa que nesse grupo de corrida, né, que viraram uma coqueluche no Brasil, uma presença fortíssima das mulheres. Vocês estão observando isso também, que o público feminino representa hoje, até tem um potencial superior ao do masculino? Nós observamos essa mudança, sim. Antigamente, eu acho que o público de corredores era 80% masculino. Hoje, eu acredito que ele deve estar muito próximo de 50% a 50%, e há uma grande diferença para nós que trabalhamos com marketing esportivo em running, que, por exemplo, quando você vai para outros esportes como futebol e basquete, os esportes são majoritariamente masculinos. E até quando você vai para calçados casuais, como é o caso da Originals aqui da Adidas, a mulher compete, o casual feminino compete muito com o casual brown shoes, com sapatilha, com outras peças de roupa que não são outras peças, outros artigos esportivos que não são do mercado esportivo, compete também para mulheres. E não é o caso da corrida. Então a corrida é um dos únicos esportes que realmente o público masculino e o feminino, eles estão, os dois correm igualmente. O número é bem parecido já de corredores masculinos e femininos. Bem, Caio, nós vamos continuar falando um pouquinho de perfil, mas agora de uma maneira um pouquinho mais ampliada aqui, né? Falando de perfil do Brasil. Ao longo desses anos, vocês perceberam aí que
que peculiaridades diferentes aí do corredor brasileiro, né? Ou seja, que ações, que serviços, produtos são desenvolvidos, ou pelo menos devem ser desenvolvidos, devem ser pensados ou ajustados, pensando para esse perfil, para o perfil do brasileiro? Perfeito. Como eu havia dito, os mercados europeus e americanos, principalmente o mercado europeu, eles são muito desenvolvidos em tecnicidade. Então, todos os consumidores, eles entendem muito a parte técnica do produto. Então, o grande argumento de venda de um calçado de corrida lá fora é a parte técnica. Quando se vem para o Brasil ainda é um país que em desenvolvimento em corrida. Então, o nosso papel como marca, o que a gente tem que ajudar o consumidor é que as tecnologias elas sejam um pouco mais estéticas, elas estejam um pouco mais aparentes para o consumidor conseguir ver. E acho que a palavra-chave para desenvolver os produtos para o Brasil é que eles sejam intuitivos. Quando você consegue desenvolver um produto que ele é intuitivo, que a tecnologia é intuitiva, o brasileiro aceita de uma forma muito mais rápida. Então essa eu acho que é a grande diferença para o mercado europeu. Enquanto o mercado europeu, o consumidor ele procura uma parte técnica, ele procura muito mais informações técnicas do que um calçado intuitivo. O que você chama exatamente de calçado intuitivo? Um calçado intuitivo seria aquele calçado que a tecnologia dele, ela é visual, ela é aparente, você consegue entender a tecnologia olhando um produto. Vou dar o exemplo do nosso lançamento desse ano, um calçado que chama Spring Blade. O Spring Blade é um calçado, por exemplo, que ele é formado por 16 lâminas embaixo do solado. E qualquer pessoa que olhe o calçado e olhe as 16 lâminas, ele vai entender que as lâminas, na verdade, te propulsionam, elas dão uma impulsão maior do que a de um calçado comum. Então, essa característica de ter a tecnologia visível de uma forma que o consumidor entenda é muito mais intuitiva ao consumidor e é muito mais fácil o consumidor entender essa mensagem. Os calçados de corrida hoje mais utilizados do mercado, todas as marcas utilizam o material EVA no solado. E esse material é um composto que ele é muito macio, ele dá uma maciez. Mas o EVA, para uma pessoa que não conhece, ele parece simplesmente uma borracha branca. Então não é tão intuitivo aos olhos do brasileiro que aquilo é uma tecnologia. Então tem que ter um tratamento diferente, quer dizer, um apelo estético, né? Até considerando-se o perfil de consumo no Brasil, né? Eu diria especialmente das mulheres, né? Como você falou há pouco, tem crescido muito, né, nos grupos de corrida. Então não é só o calçado, é o acessório, é a viseira, enfim, que compõe o que a gente chama de look, não é isso, Caio? Exato. E uma coisa bem diferente do mercado brasileiro em relação ao calçado é que o brasileiro, nós criamos uma relação, aí falando um pouco do público mais masculino, tá? Que é muito interessante. Nós brasileiros, no passado, nos anos 80, passado recente, as taxas de importação eram muito altas para se trazer um calçado importado para o Brasil. Então, na época, tínhamos muito poucos calçados importados aqui e eles eram caríssimos. E até todos nós já devemos conhecer alguma história de que no passado, em vez de roubar a nossa carteira, o ladrão vinha e roubava um calçado. Então, desde essa época, o consumidor brasileiro, principalmente o masculino, ele traz o calçado como muito mais do que um simples objeto para proteger o pé. O calçado para o brasileiro e para o homem, ele representa muito status, representa posicionamento social. Então, até por isso, os calçados mais caros aqui do Brasil são muito bem vendidos e desproporcionalmente mais vendidos em relação ao resto do mundo, do planeta. Porque nós realmente usamos o calçado vai muito além de um objeto para ser usado. Eu lembro que a gente conversa aqui hoje com Caio Amato, gerente de running da Adidas no Brasil. Caio, falando ainda em consumo esportivo, um objeto que virou sonho de consumo dessa galera crescente das corridas de rua são os grupos especializados, aqueles que oferecem uma série de serviços, consultoria técnica, até massagem, né? A Adidas pensa em investir também nesse tipo de produto, em apoiar esse tipo de produto? Nós pensamos sim, e é até por isso que a gente tem parceria com são 16 assessorias de corrida no Brasil. Então nós temos uma cobertura nacional de parcerias com assessorias e temos as melhores assessorias de cada estado. Então, uso até o exemplo do Marcos Paulo Reis aqui em São Paulo, que é o nosso parceiro já de muito tempo e que oferece um brilhante serviço para os consumidores e traduz o que a marca Adidas quer entregar para esse consumidor, que é justamente apoiá-lo a se desenvolver na prática esportiva.
Além das assessorias, como o Caralta falou, academias, clubes e até empresas têm contratado profissionais para formar grupos de corrida, né? Com essa demanda crescente, a Adidas planeja patrocinar alguns desses grupos? Faz parte, sim, dos nossos planos apoiar esses grupos de corrida. Nós temos já algumas iniciativas aqui internas e essas assessorias de corrida são parte desse plano, porque as assessorias elas prestam serviços em alguns grupos de corrida para algumas empresas, inclusive. Então, sim, faz parte do nosso planejamento futuro e obviamente, é o futuro de toda a companhia investir no bem-estar do seu funcionário e do seu colaborador. Então, faz sim parte dos nossos planos futuros. Caio, ainda continuando a falar um pouquinho dessa questão da diversificação, foi criada no ano passado a Disney Magic Run, né, onde os personagens correm juntos com as crianças e com as suas famílias. Você diria que a corrida de rua está caminhando, né, ou melhor, correndo aí, para adotar os ingredientes do entretenimento, como a gente já observa em outras modalidades, por exemplo, nos campeonatos de basquete e também do surf? Eu acho, sim, que essa é a parte mais divertida da corrida, porque isso é uma coisa que nós, como marca, estamos trabalhando muito forte para o futuro, que é tentar desmistificar que a corrida ela não possa ser algo prazeroso, muito pelo contrário. A corrida ela deve ser algo prazeroso, ela deve ser divertida, ela deve ser fã, desde que respeitando os limites do ser humano. Então, esse tipo de... primeiro de tudo, educar as crianças desde cedo a correr, a fazer exercícios físicos. Nós vemos isso com um olhar mais do que bom. Eu acho que é excelente já educar as crianças a fazerem exercícios desde pequenas. E aliar, por exemplo, uma corrida com a Disney, que é o caso da Disney Run, é uma ideia maravilhosa, porque você está desde pequeno educando as crianças a entender a corrida como algo divertido e algo que faz bem, e não uma punição ou algo que você tem que ter para manter o peso, ou porque você é obrigado a correr, porque é uma coisa chata. Pelo contrário, a ideia da Adidas é cada vez mais apoiar eventos e plataformas que levem a corrida para esse lado mais divertido e gostoso. Então você acredita que haja uma tendência, uma perspectiva muito forte de as corridas temáticas se popularizarem aí com as produções mais elaboradas, com música, com performance? Isso tende a ganhar cada vez mais espaço nesse mercado? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma tendência e é uma questão de se, na verdade, de traduzir o que o consumidor está percebendo, que a corrida, na verdade, não é algo solitário e chato. Muito pelo contrário, é algo que permite a socialização e que te dá um prazer não só físico, mas um prazer também mental, né, de conseguir livrar-se dos problemas da semana, do trabalho. Bem, ainda nessa linha da diversão, Caio, algumas corridas noturnas, né, tem até DJs, né, até como uma tática para atrair um público mais jovem e também, claro, renovar o consumo. O que você acha desse modelo? Vocês pensam em seguir esse tipo de modelo como até uma alternativa ao tradicional circuito das estações Adidas? Eu acho, a Adidas nós como companhia, nós acreditamos muito nos jovens, assim, o jovem, ele hoje dita a tendência, todos nós queremos ser jovens sempre. Então, o jovem, na verdade, hoje ele se torna o centro da família, ele é o que influencia todas as decisões e todas as compras. Então, nós como marca, nós acreditamos muito e investimos muito nesses jovens que vão ser os próximos atletas no futuro, que é o que a gente chama aqui na Adidas de Next Generation Athletes. Então, toda a nossa comunicação ela é voltada para esse público, para um público mais jovem, para deixar realmente a marca mais, para ter mais appealing com o consumidor, porque todos querem ser jovens. Então, vemos isso como um comportamento super natural e super adequado, já que a corrida tem trazido esse rejuvenescimento para os consumidores. A gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com Caio Amato, que é gerente de running da Adidas no Brasil. A gente faz agora um segundo intervalo rapidinho e na volta o Caio explica justamente como o tradicional circuito das estações Adidas se ajusta à tendência de rejuvenescimento das corridas de rua. A gente volta já já. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já. Na Bradesco Esportes FM. De
De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Voltamos aqui em O Negócio Esporte, conversando com o gerente de running da Adidas do Brasil, Caio Amato. Caio, antes do intervalo, você falava desse processo de rejuvenescer as corridas de rua, ou seja, de atrair cada vez mais jovens. Né? Dentro dessa linha, eu te pergunto, o critério para a escolha de um percurso, ele ainda obedece a parâmetros técnicos, fundamentalmente técnicos, ou leva cada vez mais em conta outros critérios associados ao marketing, né? Como, por exemplo, um cenário que pareça mais atraente ao jovem? Eu acho que a resposta para essa pergunta, nós, na verdade, pensamos nas duas vertentes. Nós pensamos primeiro no que atrai mais, pensamos no que as pessoas querem para as vidas dela, e também pensamos em alguns critérios técnicos. E técnicos por uma perspectiva mais de investimento, de como investir de uma maneira mais correta, como gastar menos dinheiro e trazer o maior número de consumidores para perto, ou conversar com o maior número de consumidores. Então, da perspectiva de marca, nós estamos sempre tentando conversar com o público mais jovem, ser uma marca mais tendência e representar o que realmente as pessoas procuram. E da perspectiva de investimento, nós tentamos fazer isso de uma forma mais técnica para achar as pessoas e conversar com elas nos lugares mais adequados. Caio, hoje o circuito das estações Adidas está presente em 8 capitais brasileiras, né? Me corrija aí se eu não estiver certo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Curitiba e Salvador, não é isso? Isso aí. Então, falando nessas sedes dos circuitos, em qual delas, na avaliação de vocês, a marca tem maior retorno, né? Maior retorno financeiro ou de imagem? Bom, eu acho que o Sudeste, isso não é específico do mercado de corrida, eu acho que o mercado em geral, para carros e para tudo, qualquer mercado que a gente trabalhe, o Sudeste ele é uma região que Sul e Sudeste são regiões que todo mundo investe muito, todas as marcas, todos os segmentos investem muito. Então a briga nas capitais e nessas regiões mais povoadas e regiões de maior PIB do Brasil, a briga é um pouco mais complicada, né? Você investe um dinheiro maior e tem um certo limitante de aparecer, de ter um retorno para a marca. Então, assim, eu acredito que nós temos muito potencial ainda no Nordeste, no interior do Brasil, em Minas Gerais. Então, sem dúvida nenhuma, todos os estados e todas as provas são importantes para a Adidas, mas com certeza as regiões ainda que estão se desenvolvendo, elas são regiões-chave para se desenvolver a corrida, onde a concorrência ainda é menor. Caio, o crescimento e o aperfeiçoamento das corridas tem contribuído bastante para a cadeia da indústria do esporte aqui no Brasil. A Adidas, né, claro, uma das maiores fornecedoras de material esportivo do mundo, chegou a mudar os seus investimentos nos materiais de corrida em função desse crescimento, Caio? Hoje, o Brasil é o foco do mundo. O mundo todo está olhando para a gente por conta de Copa e Olimpíada. Então a Adidas entende que é uma super oportunidade de mostrar e de se aproximar do mercado brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, por um momento que nós estamos vivendo aqui, o foco de investimento vai ser todo no Brasil. Nós já, na Copa das Confederações, nós já lançamos um vídeo e uma campanha criada pelo Brasil e para os brasileiros, que a gente teve mais de 10 milhões de views, inclusive no YouTube, e essa é a tendência, que a gente cada vez mais invista aqui. Já criamos aqui no Brasil um Creation Center, uma sede, uma parte, é como se tivéssemos uma parte de desenvolvimento de produto da Alemanha dentro do Brasil, para desenvolver produtos e para adaptar a modelagem, esse tipo de coisa, para o consumidor brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos investindo mais e vamos investir mais por conta do momento. Caio, eu sei que o nosso foco principal aqui é a indústria das corridas de rua, mas eu gostaria que você comentasse a respeito do uso dos garotos propaganda para a difusão de uma marca. Eles hoje são chamados de embaixadores de marca, como vocês têm, por exemplo, o queniano Mutai, né, que é o líder do ranking mundial da meia maratona, além daqueles astros do futebol, como o Messi, o Kaká e tal. Até que ponto esse tipo de estratégia ainda se mostra muito importante para a propagação de uma marca? Bom, sem dúvida nenhuma,
o mercado esportivo ele vive e ele sobrevive de patrocínios e de parceiros e de embaixadores. Então, assim, é muito prazeroso e muito bom para a marca e saudável ter toda a sua essência representada em certos embaixadores. E aí eu posso citar aqui o Lionel Messi, por exemplo, que é o nosso principal embaixador hoje de futebol. O Messi, ele é uma pessoa humilde, ele joga para o time, então ele representa todos os atributos que a Adidas tem como marca, de ser uma marca para todos, de ser uma marca extremamente técnica e de carregar o mote de impossível é nada. Então, sim, os embaixadores são muito importantes para a nossa estratégia. Nós temos uma porção de embaixadores aqui brasileiros, justamente porque o nosso mercado é foco e nós temos atletas aqui de ponta, como o Cielo, como, por exemplo, o Fred, atacante da seleção. Então, isso é parte da nossa estratégia. Agora, esse é um ponto muito importante, porque para o running, o embaixador ele tem um papel diferente do que para o futebol. Eu acho que hoje, o Messi usando uma chuteira, todos os consumidores jovens e toda a molecada se espelha no Messi e vai querer ter a chuteira do Messi. Em running, quando a gente tem um Haile, por exemplo, ou um Mutai, ou um Macau, que quebrou o recorde mundial da maratona, usando um Adidas, ele traz para a marca uma credibilidade muito grande, enquanto marca e enquanto produto. Mas as pessoas não compram o tênis porque o Mutai usa. Então o papel do embaixador, ele muda de acordo com a categoria, mas ele não perde em nada a importância para a credibilidade e para o posicionamento da marca. Voltando agora para os amadores, né? A gente pode dizer assim, né? Para os atletas, aqueles atletas que a gente chama não profissionais, né? Melhor dizendo, né? Algumas academias, como a Tio Sam, em Niterói, vem criando provas para os alunos brincarem de atletas, né? Recentemente a Tio Sam sediou um triatlo para esse público, que é basicamente o mesmo público das corridas de rua, né? Você acha, Caio, você acredita que esse tipo de iniciativa tende a se tornar frequente e também se é mais um estímulo ao mercado ou representa uma concorrência, na sua opinião? É mais um estímulo. Eu acredito que, mais uma vez, na verdade, as academias estão tentando se adaptar à vontade do consumidor, ao que o consumidor tem buscado. Então, nada mais justo de a pessoa vai na academia procurando esse estilo de vida mais saudável, procurando uma vida melhor. Então, nada mais justo que a academia se adapte e entregue essa experiência que o consumidor procura, que é ter uma vida melhor, e o running faz parte dessa estratégia, por conta disso. A gente conversa em um negócio esporte hoje com o gerente de running da Adidas do Brasil, Caio Amato. Caio, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria te perguntar. Com a valorização das corridas de rua, o número de patrocinadores se multiplica e transforma algumas provas em verdadeiros outdoors, né, de marcas, aquele varal de marcas. Como é que se faz para se destacar nesse congestionamento visual? Bom, eu acho que, como já dito, como a gente já conversou, a quantidade de patrocínios das provas, na verdade, são uma consequência do que os consumidores querem. Então, cada vez mais o consumo vem crescendo, o running vem crescendo e as pessoas estão procurando isso, então todas as marcas querem estar bem posicionadas. Eu acho que a única solução e a melhor de todas na verdade, investir em uma comunicação, investir em uma forma diferente para falar com o consumidor. Então, esse varal, como você chama, nos obriga a criar soluções diferentes para as corridas, seja elas durante a prova, seja antes da prova ou depois da prova. Eu acho que obriga a marca a criar uma trajetória para o consumidor percorrer durante a prova que vai linkar ele, que vai marcar ele durante a prova. Nós tivemos em Berlim, do ano passado, uma ativação muito legal da Adidas, que, na verdade, durante os 4 trechos da maratona de Berlim, tinha um grande outdoor vivo, representando o que os corredores estavam sentindo naquele momento. Então, no quilômetro 8, a gente tinha a euforia, então era como se estivesse acontecendo uma festa no outdoor. No quilômetro 15 já era dor, então tinham pessoas com pedaços de ferro, serrando ferro, com aquele monte de faísca saindo representando a dor. E no final, a comemoração. Tinha uma baita de uma festa em um outdoor, mostrando o que o consumidor estava sentindo. Ou seja, dentro da prova,
criando esse tipo de mecânica, a marca vai estar conectada com o consumidor de uma forma, traduzindo o que ele sente, que o consumidor nunca mais vai esquecer aquela ativação que a Adidas fez durante a maratona. Então eu acho que é esse tipo de ação que a gente tem que buscar cada vez mais para diferenciar a marca. Maravilha. Conversamos hoje aqui no Negócio é Esporte com o gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas agora está na hora do nosso... Apito Final. E no apito final, com Caio Amato, gerente de running da Adidas no Brasil, eu começo, Caio, perguntando a você sobre uma jogada de mestre, Caio. Olha, uma jogada de mestre, eu acho que há uma campanha sendo veiculada agora da Heineken, em que eles entrevistam estagiários e eles escolhem um estagiário para fazer parte da Heineken através de um processo seletivo muito diferente do convencional. E essa pessoa era escolhida e era mostrada no último dia na final da Champions League. Então a pessoa estava balançando a bandeira da Champions, aparecia no telão escrito "Você conquistou a vaga". Sugiro que todos aí procurem depois no YouTube, vale a pena dar uma olhada de como a Heineken conseguiu se conectar através de um asset esportivo global que é a Champions League, como ela conseguiu se conectar e traduzir o sonho de milhares de pessoas através dessa ação. Então achei uma jogada de mestre. Legal, aí ótima dica, né? E eu aproveito para lembrar que o ouvinte pode entrar na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br, para observar justamente essa ação, que sem dúvida é muito original, né? Em seguida, eu te pergunto, uma bola fora, Caio? Eu acredito que o que aconteceu com o Pistorius, Oscar Pistorius, foi uma tremenda bola fora, que ele está sendo atualmente acusado de homicídio. Então acho que misturar esporte com esse tipo de conduta, acho uma tremenda bola fora. O Pistorius, só para o ouvinte que não está exatamente familiarizado, ele é um atleta paralímpico, né? Um campeão paralímpico e tal. Paralímpico, e que inclusive foi uma das revelações da Olimpíada tradicional, né? Ele que foi o primeiro atleta amputado a participar de uma Olimpíada tradicional. Caio, agora uma zebra. Eu acho que a zebra deste ano foi o Brasil na Copa das Confederações. Tomara que essa zebra se repita, né? Tomara que continue, né? Vamos torcer, como bom brasileiro, vamos torcer para a zebra se repetir o ano que vem. Para a gente fechar, Caio, uma aposta. Para mim, trabalhando no mercado esportivo agora e trabalhando em running, eu acredito em cada vez mais em uma personalização de comunicação e personalização do contato da marca com o consumidor. Então eu acredito que o MyCoach, como eu já disse, que é o nosso software, ele é uma tremenda ferramenta para a gente cada vez mais personalizar esse contato com o consumidor e falar com ele da maneira correta e da maneira que ele espera, não mais de uma maneira global como a comunicação tem sido feita nos últimos anos. Ok, quero agradecer aqui a participação no Negócio Esporte dessa semana do gerente de running da Adidas no Brasil, Caio Amato, falando pra gente um pouquinho aí sobre esse mundo da corrida de rua, do running, né, como é mais conhecido. Olha, Caio, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Negócio Esporte e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Caio. Eu que agradeço, um abraço. Um grande abraço, Caio, boa noite. Muito bem, esse foi então Caio Amato, gerente de running da Adidas no Brasil, participando no nosso programa de hoje. E agora está chegando um momento também muito esperado aqui no Negócio Esporte. Está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Como o programa falou dos investimentos das marcas esportivas em artigos para corridas de rua, o Caixinha de hoje lembra o comercial da Rainha System. Nesta propaganda, um homem correndo só de cuecas e com um tênis rainha tira onda com o marido da amante, supostamente incapaz de alcançá-lo. Vamos ouvir. Zé Vigia trabalha a noite inteira, o coitadinho dá um duro da molestra. E quando chega em casa bem cedinho, Zé Vigia só encontra fim de festa. Zé Vigia trabalha a noite inteira, o coitadinho dá um duro da molestra. E quando chega em casa bem cedinho, Zé Vigia só... E já são 3 voltas de vantagem em cima do marido corrido. Te pego! Aquilo assim... A mulher não quer... Carol, esse comercial de 2005 com o nome Corridinha Matinal foi desenvolvido pela agência FNASCA Saat e ganhou o prêmio de Profissionais do Ano na categoria Mercado Nacional. A música de fundo do comercial é a Zé Vigia, forró da dupla Caju e Castanha. Eu lembro que você pode também assistir esse comercial
e outras peças publicitárias garimpadas aqui nos programas anteriores, acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. O negócio é esporte, com 2 es.com.br. E a gente fecha o programa de hoje, que falou sobre a mais nova paixão dos brasileiros, né, as corridas de rua, com o tema do filme Jamaica Abaixo de Zero. A produção, baseada numa história verídica, conta com 4 corredores jamaicanos, contrariando a lógica e a falta de estrutura, que disputam uma prova de trenó nas Olimpíadas de Inverno. Que sirva de inspiração, né, Sérgio, para os corredores iniciantes na luta contra a preguiça. A música I Can See Clearly Now, regravada por Jimmy Cliff em 1993, foi composta em 1972 por Johnny Nash. E assim a gente encerra o Negócio é Esporte dessa semana, que teve a produção de Carol Farias e a edição de André Henriques. Eu lembro que você pode acessar a nossa página na internet, no endereço www.onegocioesporte.com.br e ouvir o programa de hoje, também os programas anteriores. A gente volta na próxima terça, sempre às 10 da noite, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo.